Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber antes de iniciar um voluntariado. Meu nome é Conrado, eu sou nômade há 1 ano e nesse 1 ano eu já passei por diversas experiências de voluntariado, experiências boas, experiências ruins. E nesse vídeo eu vou compartilhar sem filtro tudo o que eu aprendi, coisas que outras pessoas não falam. E se você entrar na plataforma da Worldpackers ou da Workaway, você não vai perceber esse tipo de informação por conta de algumas dinâmicas que eu vou explicar aqui nesse vídeo. Primeiramente, eu te encorajo muito a fazer voluntariado, porque o voluntariado ele vai te trazer muita experiência, muita vivência, você vai conseguir ter diversos pontos positivos que eu vou começar falando e depois a gente vai entrar nos pontos negativos, mas sim, a experiência do voluntariado é super válida. O que você precisa é se atentar a esses pontos negativos que eu vou te dizer para você se preparar e quando você chegar no seu voluntariado, você vai saber como se comportar diante dessas dinâmicas da plataforma. Então vamos começar pelos pontos positivos, eu separei algumas coisas aqui. Primeiro ponto, as pessoas, você vai conhecer muitas pessoas, você vai conseguir fazer muitas amizades, você vai ter uma troca cultural com pessoas de todas as partes do mundo, tanto das pessoas locais do país onde você está, como pessoas do mundo inteiro. Então, nos meus voluntariados eu conheci pessoas do Chile, onde eu estava fazendo voluntariado, Argentina, Colômbia, Austrália, Lituânia, Coreia. Conheci pessoas Alemanha, do mundo inteiro. Então, essa troca cultural é muito legal, isso vai enriquecer muito o teu idioma. Segundo ponto é os lugares, você consegue ir para lugares que talvez você teria que desembolsar muito dinheiro. Se você não tem condição disso, já entra no próximo ponto, que é muito barato, né? Você consegue trocar por algumas horas de serviço uma hospedagem em lugares que talvez você não tenha condição de pagar. Então isso é um ponto extremamente positivo dos voluntariados e realmente você consegue fazer isso. Quarto ponto é que os trabalhos são relativamente simples. Você não precisa de grandes habilidades para se destacar. Mas se você tiver habilidades, por exemplo, de produção de vídeo, de marketing, assim como eu, você vai conseguir trabalhos melhores, porque a grande maioria dos trabalhos são de limpeza, de ajudante de cozinha, de recepção, e esses trabalhos de produção de vídeo, gerenciamento de redes sociais, são trabalhos geralmente mais escassos, né? Porque não tem tanta gente que sabe fazer isso e ao mesmo tempo tem poucas vagas. Então se você tem essas habilidades, se você tem uma câmera, um celular bom, você consegue essas vagas e essas vagas são as melhores. Se você tiver a oportunidade de trabalhar com isso, se aplique para essas vagas, são as mais tranquilas de trabalhar, que você trabalha de forma mais livre, você consegue fazer teu horário, consegue ser flexível e não te cobram tanto. Quinto ponto é a questão das experiências. Pelo voluntariado você consegue ter experiências diferentes do comum, como por exemplo, cuidar de abelhas, ajudar numa vinícola, você consegue fazer um voluntariado em um aras, cuidando de cavalos, você consegue fazer um voluntariado como eu fiz numa comunidade Hare Krishna, uma imersão espiritual, então você consegue ter experiências fora do comum, que talvez viajando só seria mais difícil você ter contato com isso. Então o voluntariado em geral é uma coisa muito legal, porque você consegue ter essa troca, você consegue treinar o seu idioma. Eu fiz o meu primeiro voluntariado no Chile, e eu não sabia nada de espanhol, então quando eu fui, eu cheguei em Santiago, depois eu fui para uma cidade mais no interior do Chile, onde eu tive mais contato ainda com nativos, e quando eu estive em Santiago, eu tive mais contato com inglês e espanhol também, então isso fez com que eu conseguisse melhorar muito o meu idioma. Esses são os pontos positivos, e você vai encontrar, eu nem preciso falar muito dos pontos positivos, porque você já encontra isso em abundância na internet. Eu tô aqui para te mostrar realmente o contraponto, as coisas que eu gostaria de ter escutado antes de chegar nesses voluntariados. Sabendo desses pontos que eu vou te falar aqui agora, eu já saberia como lidar com determinados tipos de situação. A primeira coisa que você precisa entender é que muitos negócios funcionam à base de voluntários. O que eu quero dizer com isso? Que muitas empresas, elas preferem não contratar uma pessoa fixa para fazer a limpeza, por exemplo, e em vez disso, elas pagam mais barato, chamando voluntários. Então, quando você chega num hostel, por exemplo, pode acontecer de você perceber que não existe uma equipe de limpeza fixa, que são funcionários, e o voluntário chega para apoiar essa equipe. Muitas vezes os voluntários eles são a única equipe de limpeza. Isso faz com que a pressão em cima de você seja muito grande, faz com que você tenha que se comportar como um funcionário, porque o negócio depende de você, e não simplesmente como um voluntário que está ali tendo uma experiência cultural. Então isso é um ponto extremamente negativo. É uma brecha na plataforma que muitas empresas utilizam para ter captação de funcionários a um valor muito mais barato para eles, porque eles só precisam ter um quarto, colocar 10 voluntários nesse quarto, dar um café da manhã, comida, alguma coisa, e eles têm todo um time para trabalhar para eles. O grande problema disso é que eles vão acabar colocando uma responsabilidade em cima de você, uma carga de um funcionário, sendo que você é um voluntário. Na minha opinião, os voluntários eles têm que estar ali para apoiar o negócio e não para fazer o negócio funcionar. Uma coisa é você cuidar de recepção, outra coisa é você ter que cuidar da limpeza de um hotel. Eles precisam pagar alguém para fazer isso. Eles precisam pagar, contratar alguém. Mas como eles não querem contratar, eles optam por ter voluntários
que é uma mão de obra barata, e assim eles conseguem economizar, porém a custo de uma limpeza bem feita, porque um voluntário não vai saber fazer uma limpeza bem feita, a custo de uma refeição bem feita. Então muitos hostels fazem esse tipo de dinâmica. Então perceba isso para você não se sentir sobrecarregado chegando num lugar assim. Você pode fazer perguntas para o anfitrião, se ele tem uma equipe, se você, por exemplo, se aplicou para uma vaga de limpeza, pergunte se ele tem uma equipe de limpeza fixa, como que funciona, faça perguntas antes de você chegar. A segunda coisa se relaciona com isso, é a questão de você ser tratado muitas vezes como funcionário. Como existe essa dinâmica das empresas, elas quererem reduzir custo, contratar voluntário para fazer o trabalho que eles deveriam estar pagando para alguém fixo, eles acabam colocando essa carga e te tratam como funcionário. Então na plataforma você vai ver que vai estar escrito que não existe relação de patrão-funcionário, não existe relação de superioridade entre anfitrião e voluntário. Porém, na realidade não é bem assim que acontecem as coisas. Eles te tratam sim como funcionário, porque na verdade você está fazendo uma troca de uma habitação por um trabalho. Então eles têm essa ideia de que você é um funcionário deles, muitas vezes, tá? Não é em todos os voluntariados. Eu passei por voluntariados muito bons e a grande maioria foi respeitosa nesse sentido, entendia a questão do funcionário e a questão do voluntário, mas eu já passei por uma experiência que foi dessa forma e também já tive contato com outros voluntários que relataram isso, que é muito comum dentro da plataforma. A terceira coisa ruim, terceiro ponto ruim, é a questão da troca de função. Quando você se aplica para uma vaga e, por exemplo, você se aplica para uma vaga de construção, de jardinagem, e quando você chega lá, eles querem te colocar numa função diferente. Então, eles não falam antes, porque muitas vezes se eles colocarem vaga limpeza, alguma coisa, a pessoa não vai querer se aplicar. Então, eles colocam uma vaga mais tranquila. Quando você chega lá, eles falam, puxa vida, eu preciso mudar você de função. Então, aí você vai ter que saber se você está disposto a fazer isso ou não. Mas você não é obrigado, você tem que ter muito bem acordado tudo com o anfitrião antes. Então, não tenha medo de fazer perguntas e de conversar com ele, esclarecer todas as suas dúvidas sobre a função, deixar claro o que você vai fazer. Isso vai facilitar muito quando você chegar lá. E a quarta coisa que eu acho muito negativo é a questão das resenhas. Como que funcionam as resenhas na plataforma? Quando eu termino uma experiência de voluntariado, eu vou e faço uma resenha sobre aquele anfitrião. Depois que eu faço a resenha do anfitrião, o anfitrião ele consegue ver a minha resenha e em cima disso ele responde. Então o anfitrião ele consegue ver a sua resenha antes. Muitas resenhas que você vê na Worldpackers, na Workaway, não são verdadeiras. São pessoas que tiveram experiências ruins ou mais ou menos, mas por medo de receber uma resenha ruim do anfitrião, elas acabam colocando uma resenha boa. Então não confie em tudo que você vê na plataforma. Muitas vezes eles fazem isso por medo. Nesse quesito, a plataforma ela é um pouco injusta com o voluntariado. Por quê? Porque eu acredito que deveria ter uma forma de fazer uma réplica ao comentário do anfitrião. O anfitrião ele pode ver a nossa avaliação, mas nós não podemos ver a avaliação do anfitrião. Como muitas pessoas dependem disso para viajar, isso pode fazer com que elas mintam na resenha delas sobre aquele lugar, para que elas não recebam uma avaliação ruim, e isso prejudique as próximas aplicações dela. Então esse é um ponto extremamente negativo. Eu acredito que as plataformas deveriam mudar a forma de fazer as avaliações, que a gente pudesse fazer uma réplica e depois o anfitrião pudesse fazer a réplica dele também, mas que fosse em pé de igualdade. Entre em contato com as pessoas, se você está interessado, lá na plataforma você consegue entrar em contato com as pessoas. Então, entre em contato, pergunte e veja se realmente foi essa a opinião que ela teve. Posso ter esquecido algum aqui, coloca nos comentários se você lembrou de outro ponto positivo ou negativo. O intuito desse vídeo não é falar mal de voluntariado, pelo contrário, eu fiquei 6 meses fazendo voluntariado. Já fazem mais de 6 meses que eu não faço voluntariado, porque eu me adaptei em outra forma de viajar, que era mais compatível com o meu estilo de vida. Eu tenho clientes hoje, eu não consigo atender os meus clientes e ainda assim fazer o trabalho para voluntário. Então isso começou a se chocar, e esse foi o motivo que eu parei de fazer voluntariado, mas é uma experiência super incrível. Eu conheci a minha namorada dentro de um voluntariado, então o voluntariado me trouxe muitas experiências. Eu recomendo fortemente que você faça, somente seguindo essas recomendações. Eu separei algumas coisas aqui para você. Ó. Primeira coisa, saiba se impor, entenda que você não é nem mais nem menos que o anfitrião, você não está ali dependendo do anfitrião, você pode se aplicar para outra vaga, você pode encontrar outra maneira de fazer isso, tá? Você não precisa depender dele para viajar. A segunda coisa é você saber negociar, negocie antes, converse, faça negociações, não tenha medo do anfitrião. Você pode negociar alguma coisa, fala, ó, eu trabalho um pouquinho mais, mas você me dá um quarto privado, por exemplo, ou não preciso do quarto privado, não preciso da refeição, mas eu quero trabalhar menos horas. Saiba negociar com ele e deixe muito claro tudo. Terceira coisa é, se você tiver uma experiência muito ruim do anfitrião chegar a ponto de te destratar, te tratar mal, brigar com você, o que você deve fazer nesse caso? Contactar a Worldpackers, mas não no momento da briga. O que você vai fazer? A minha recomendação é, encontre outro voluntariado, se você não tem dinheiro para ficar num hostel ou nada,
encontre outro voluntariado e aguente por alguns dias, tente contornar a situação. Depois que você já tiver com esse outro voluntariado pronto, no dia de sair você vai falar para esse voluntário, para esse anfitrião. Então não avise o teu anfitrião, isso é até uma coisa talvez que não vão falar na plataforma, mas não avise esse anfitrião que foi um anfitrião ruim com você antes de você sair, porque pode acontecer desse anfitrião ficar bravo e gerar mais desconforto ainda. Se prepare antes, não fale nada, fique tranquilo, e no dia de você sair, no dia que já tiver tudo pronto, aí você vai avisar ele. Eu tive uma experiência mais ou menos assim, só que a anfitriã não me tratou mal, nada. Ela só tinha me trocado de função, então eu fiquei 10 dias, foi o primeiro voluntariado que eu fiz. Quando eu cheguei, eu tinha me aplicado para uma vaga, quando eu cheguei, era outra vaga. E o que aconteceu? Eu me apliquei para outra vaga, na vaga que eu queria, que era de produção, e nesse caso eu avisei ela, eu falei, ó, o negócio é o seguinte, eu vou sair daqui tantos dias porque eu recebi uma proposta melhor de outra vaga, mas nesse caso eu quis avisar ela antes porque ela tinha sido gente boa comigo, ela não tinha me destratado, não tinha me tratado mal, ela só tinha me trocado de função e pra mim não tinha sido justo aquilo. Então eu ajudei ela no prazo que eu tinha falado, não deixei ela na mão e depois eu saí. Mas teve o último voluntariado que eu fiz, que inclusive foi um dos voluntariados que me fez deixar de fazer, que fez eu perder o encanto. Eu cheguei e eu tive uma péssima recepção, a pessoa foi super arrogante comigo, me tratou mal a mim e a minha namorada, então a gente ficou só 2 dias. O primeiro dia a gente não trabalhou, o segundo dia a gente trabalhou, e ela tratou a gente super mal, como se, desse jeito como funcionário, ficava olhando, ficava indo em cima para ver o que a gente estava fazendo. O que eu fiz? Nesse caso, eu já peguei, eu não tinha tempo para fazer outro voluntariado. Então, eu aluguei um hostel e não falei nada para ela. E no outro dia, eu chamei o Uber e quando o Uber tava na porta, eu cheguei para ela e falei, ó, eu tô indo embora. Por quê? Porque eu não queria gerar um tipo de desconforto. Imagina se eu falo um dia antes, o que ela poderia ter feito? Você já vê que o comportamento da pessoa não é um comportamento agradável, você não tem por que ficar naquela situação. Evite briga, evite confronto nesse caso, tá? Você não tem por quê, porque você está dentro da casa da pessoa, você está dentro do espaço da pessoa. É diferente de você arrumar um confronto em outro lugar. Então, como você está dentro do espaço da pessoa, se prepare antes e no momento que você estiver saindo, você avisa esse anfitrião ruim, tá? Falando nesse caso de anfitriões que são anfitriões ruins, que te trataram mal, que não foram legais com você. Experiências negativas também que já aconteceu, foi de outro, isso não aconteceu comigo, aconteceu com outro voluntário, foi desse voluntário chegar no voluntariado, dormir uma noite e no outro dia o anfitrião dizer, ó, não gostei de você, eu vou te deixar lá na cidade. E era um voluntariado que era no deserto, então a pessoa, ela pegou o voluntário, essa pessoa, e levou para a cidade e deixou lá, sem justificativa nenhuma, só falou assim, depois você vai saber o porquê. Então imagina, essa pessoa ela era do próprio país que ela fez esse voluntariado, era do Chile. Agora imagina se essa pessoa ela vem de outro país, eu tô aqui do Brasil, eu vou para fazer esse voluntariado lá no meio do deserto, e esse anfitrião me deixa no meio do caminho. Então situações assim podem acontecer, você precisa se precaver. Nunca ande sem uma reserva, sempre tem uma reserva, porque se acontecer alguma coisa, você consegue pagar um hotel, pagar um hostel, você consegue pelo menos 1, 2 dias ali, você não fica na mão, entendeu? Então se prepare antes para fazer voluntariado, essas são as recomendações que eu posso te dar. E aproveite o voluntariado, porque tem muitos pontos positivos, só que não é para te dar medo, não tenha medo nenhum de fazer voluntariado. Não existe perigo em fazer voluntariado. É uma plataforma super segura, a Worldpackers, a Workaway, são plataformas seguras, são plataformas super tranquilas de fazer, mas se atente porque em todo lugar existem dinâmicas, existem coisas ocultas, existem maneiras, todo mundo quer levar vantagem em cima do outro. Então, entenda isso e aproveite, porque o voluntariado é uma viagem muito legal, uma experiência muito rica, que você vai ter muita troca, muita cultura, e isso vai te fortalecer também para você saber como lidar com pessoas, como se comportar. É uma experiência muito louca você estar em um outro país e você ter que aprender esse tipo de coisa na pele. Se você gostou desse vídeo, comenta se você está pensando em fazer um voluntariado, se você já fez, se é realmente isso que eu falei, se as experiências que eu contei aqui não fazem sentido para você, às vezes você teve só experiências boas e pode acontecer. Comenta aqui qual foram as suas experiências com o voluntariado e o que você espera com o voluntariado se você ainda não fez. E já se inscreve no canal, me segue para não perder nenhum conteúdo. O voluntariado foi por onde eu comecei a minha jornada e por isso esse é o primeiro vídeo do canal. E o intuito desse canal é documentar justamente o meu processo nômade, a minha vida nômade, como eu faço, como eu vivo, para onde eu vou, e ajudar você que tem interesse nessa vida nômade através da minha experiência. E se você gostou, comenta aqui embaixo, se inscreve e dá um like no canal.